Olá, você está no Pérolas Book e estamos ouvindo o livro Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. Capítulo 11. Vidas preciosas demais. Se você não está pronto para morrer por uma causa, então você não está pronto para viver por ela. Martin Luther King Jr. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão e ser dedicado ao Senhor desde criança. Aprendi logo cedo valores importantes da palavra de Deus. Com cerca de 8 anos de idade, meu coração começou a queimar para o ministério. Lembro-me de que eu estava ouvindo com muitas outras crianças uma missionária que trabalhava em certa tribo indígena na Amazônia. Ainda me recordo claramente da cena, quando ela falou sobre aquele texto conhecido do livro de Isaías. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Aquela irmã, da qual nem sequer lembro o nome, passou a nos dizer que Deus estava atrás de voluntários que se dispusessem a cooperar com ele para a salvação das almas. E de repente eu já me vi fisgado em meu coração. Tomei uma decisão ali mesmo, com essa pouca idade, sob uma convicção que dura até hoje. Naquele tempo não era necessário falar mais do que isso ao se fazer um apelo a quem quisesse servir a Deus. Parece-me que bastava falar da vontade do Senhor e do clamor do seu coração, somar a isso a necessidade dos perdidos, cuja eternidade estava em jogo, e nem era preciso dar muito destaque à nobreza do chamado. Pronto, era o suficiente. Hoje em dia, a gente fala sobre o que arde no coração de Deus, enfatiza a necessidade de os perdidos receberem a salvação, exalta a grandeza do ministério e ainda assim parece ser tão difícil despertar as pessoas para responder ao chamado divino. O volume de gente disposta a servir a Cristo tem sido cada vez menor. E olha que, proporcionalmente falando, a igreja de hoje é muito maior que a de quase 4 décadas atrás. Por que a resposta ao chamado ministerial, especialmente no que tange a missões mundiais, tem se tornado cada vez mais rara? Um dia desses, quando eu questionava o Senhor sobre o porquê desse baixo nível de resposta da igreja, o Espírito Santo falou comigo. Uma frase veio forte, eu arriscaria dizer quase gritada ao meu coração. Vidas valiosas demais. Imediatamente veio também ao meu coração a seguinte passagem bíblica: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20:24, grifo do autor. Então percebi o que estava por trás da declaração de Paulo, esse gigante da fé, quando disse não considerar sua vida preciosa. A palavra usada por ele no original grego, nesse versículo que foi traduzida por preciosa, é tímios. De acordo com o léxico de Strong, significa de grande valor, precioso, mantido em honra, estimado, especialmente querido. Em outras palavras, ele estava dizendo que não considerava sua vida como valiosa ou estimada demais. É óbvio que não estou falando de não amar a si próprio ou não dar valor à vida. Estou falando de valorizar mais o propósito de Deus do que a própria vida. O segredo daqueles que se doam ao reino de Deus é a sua capacidade de não darem mais valor à vida em si do que à razão dela. O espantoso é quando avaliamos dentro do seu contexto o que o apóstolo dos gentios disse. E qual é o contexto dessa afirmação? Encontramos isso nos versículos que precedem sua declaração. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Atos 20, 22 e 23, grifo do autor. Uau! Que declaração! Atualmente, quando desafiamos as pessoas a pregar o Evangelho, lembrando e encorajando-as acerca do galardão vindouro, da recompensa eterna, já é difícil gerar resposta.
Imagina então quão difícil seria se dessemos a elas a mesma garantia que Paulo tinha de que o que lhe aguardava eram cadeias e tribulações. O que leva alguém, à semelhança do apóstolo, a encarar esse tipo de desafio? Como alguém chega a esse ponto de topar qualquer coisa pelo chamado? A chave pode ser encontrada na frase: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Como afirmei anteriormente, o segredo de quem se entrega totalmente a Deus e ao seu reino é a sua capacidade de não valorizar a própria vida acima do chamado divino. Era isso que movia o apóstolo Paulo. Ele era norteado pelo seu propósito, pelo seu chamado. A prova disso é a frase seguinte, que fala da razão de não ter sua vida como valiosa demais, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: o importante para mim não é permanecer vivo por mais tempo, é viver pelo que vale a pena. Ele não queria garantir seu conforto. Ele não estava atrás de realizações egoístas e carnais. O apóstolo queria viver o seu propósito, como dizia Maylis Monroy. A maior tragédia na vida não é a morte, é uma vida sem propósito. Entendo que essa resposta dada não retrata apenas a atitude de Paulo, mas a de todo cristão que foi relevante e cumpriu o seu propósito. Ao longo dos séculos, os cristãos que fizeram diferença tinham algo em comum: a renúncia e a abnegação. Eram crentes que não amavam sua própria vida mais do que ao Senhor. Estavam dispostos a sacrificar-se pelo bem maior, o chamado de Deus, a missão a ser cumprida. Sei que a nossa natureza carnal e egoísta tem a inclinação de lutar contra a autonegação. É o instinto de sobrevivência, diriam alguns, mas vamos tratar do assunto por uma perspectiva lógica. Não temos necessariamente que vivenciar uma grande emoção, um sentimento arrebatador para chegar a essa dimensão de entrega. O que precisamos é compreender alguns valores e princípios bíblicos. Pelo que vale viver? Muitos mártires morreram pela fé ao longo dos séculos. Por quê? Porque a exigência feita para que lhes fosse permitido continuar a viver era negar sua fé em Cristo. E imagino que a primeira coisa que eles, nessa hora, devem ter pensado foi algo parecido com isso. Vale a pena viver depois de ter negado a Cristo? E penso eu, a resposta seria: claro que não. A própria lógica, e não necessariamente a emoção, os remeteria à seguinte conclusão: é melhor morrer do que viver fora do propósito de Deus. Qual é o grande valor da nossa vida? O que torna a vida significativa? O que faz dela algo pelo qual vale a pena se viver? É uma vida que agrada a Deus, que nos leva a experimentar o cumprimento do nosso propósito. A própria palavra de Deus nos ensina que há coisas pelas quais não vale a pena viver. Observe, por exemplo, o que Jesus falou acerca dos escândalos. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Mateus 18, do 6 ao 7. Não há como esperar um cristianismo sem escândalos. Cristo disse que é inevitável que eles aconteçam. Porém, embora ele deixe claro que não dá para evitá-los na vida coletiva, na história da cristandade, é possível evitá-las em nossa vida pessoal. E a razão, uma muito boa razão que o nosso Senhor nos dá para evitar tais escândalos é a sua declaração. Eu diria um tanto quanto assustadora. Melhor lhe fora que se lhes pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Sério? É isso mesmo que Jesus estava querendo dizer? Que seria melhor suicidar-se do que servir de escândalo? Sim, goste você ou não, foi exatamente isso que ele falou.
Quando alguém amarrava uma pedra em seu pescoço, grande e pesado o suficiente para não conseguir flutuar ou nadar com ela, e então lançava-se nas águas profundas, não havia mais volta. Era a morte certa. E planejar e executar essa ação entre si mesmo não poderia ser classificado de outra forma. Era suicídio. Logo, foi isso mesmo que o mestre falou. Entenda que eu não estou fazendo apologia ao suicídio e tampouco pode-se dizer que Cristo tenha feito isso. As consequências do suicídio são graves, é algo muito sério. Paulo disse aos Coríntios que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. 1 Coríntios 3,17, grifo do autor. Observe a frase, Deus o destruirá. O que você acha que ela significa? Deus destruirá o quê? Certamente não é o corpo, o templo do Espírito e santuário de Deus, porque esse, numa situação de suicídio, o homem já teria destruído. O que é que sobrou depois disso para ser destruído? A Bíblia obviamente está falando do homem interior. Está apontando a consequência de perdição eterna para quem tira a própria vida, embora haja determinadas situações em que alguém privado da saúde mental necessária ou levado por um estado de surto ou grave depressão possa tirar a própria vida. Essa, porém, é uma questão de outro jaez, que não é o nosso foco aqui. Portanto, ninguém pode dizer que essa é uma sugestão dada pelo Messias. O que ele estava dizendo era o seguinte: se você cogita a possibilidade de viver para servir de escândalo e, além de arruinar a sua própria vida, vai fazer tropeçar muitos dos meus pequeninos, seria melhor prejudicar só a si mesmo. Ou seja, o juízo para quem serve de escândalo é pior do que o juízo para quem se mata. Não significa apoio ao suicídio, é uma forma de dizer dos males o menor. Encontramos nos versículos posteriores ao que estamos analisando o mesmo tipo de conselho. Observe. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 seres lançados no inferno de fogo. Mateus 18, 8 e 9. O que é sugerido aqui? Que se corte o pé ou a mão? Que se arranque um olho? Não. A orientação é sobre não pecar. E para demonstrar a seriedade e a importância de observar essa orientação, bem como ajudar a tomar a decisão correta, Cristo mostra que seria melhor ou menos grave optar pela perda menor, embora sábio mesmo seja não escolher nenhum nem outro. O mesmo é verdadeiro em relação à nossa vida. Há coisas pelas quais não vale a pena viver, e viver para si em vez de para o Senhor certamente está entre elas.